Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula 8, ok? De fato, pessoal, o que a gente vai falar aqui nessa aula e na próxima é como calcular probabilidade. Eu já havia conversado com vocês anteriormente que é um assunto bem introdutório, a gente não vai usar muito do nosso tempo para o estudo de probabilidade de espaços discretos, é apenas para que a gente conheça o básico aí desses cálculos. E a gente vai precisar dessa parte básica nos próximos conteúdos, ok? Então, para a gente começar aí o assunto, é só relembrar com vocês que o que é probabilidade? Bom, probabilidade nada mais é do que a chance da ocorrência de um determinado evento de um experimento aleatório. A gente usa esse termo aí no nosso dia a dia, sei lá, qual é a probabilidade de chover hoje, por exemplo, ok? E a ideia intuitiva que a gente tem de probabilidade vai de encontro com, de fato, o que significa probabilidade, ok? Bom, quando a gente... enfim, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é... Ok, probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer dentro de um experimento aleatório. Agora, o que significa, ou como que a gente calcula a probabilidade de um evento? De maneira geral, se a gente tem um determinado espaço amostral S, e dentro desse espaço amostral eu tenho um evento E, calcular a probabilidade desse evento E ocorrer é simplesmente realizar essa continha que está descrita aqui. Ou seja, eu pego a quantidade de elementos que tem no meu evento, divido pela quantidade de elementos que tem no meu espaço amostral. E é por isso, pessoal, que é importante aquelas técnicas de contagem que a gente viu na aula anterior. Por quê? Porque nem sempre é fácil, a gente consegue listar todas as possibilidades de um determinado evento. Sendo que para calcular a probabilidade não precisamos listar todos os elementos, precisamos apenas saber qual é a quantidade desses elementos. E por isso aquelas técnicas de contagem que a gente viu anteriormente pode ajudar. Mais para frente, pessoal, não nessa aula, eu vou fazer uns exemplos de cálculo de probabilidade usando lá as técnicas de contagem que a gente viu, ok? Mas isso vai ficar para um próximo momento. Então, por enquanto, o que a gente precisa ter muito claro é que calcular a probabilidade de um evento é dividir a quantidade de elementos que tem no evento dividido pela quantidade de elementos que tem no espaço amostral. Bom, por exemplo, vamos considerar esse carinha aqui, ó. Vamos considerar que a gente tenha o experimento aleatório de jogar um dado e anotar a face superior. E eu vou considerar, esse é o experimento aleatório. Vou considerar o evento dado que a face superior é um múltiplo do número 3. Bom, a gente já viu esse experimento aleatório em aula, né? E a gente sabe que o espaço amostral do experimento jogar um dado é dado por esses números aqui. A gente sabe que as faces são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, portanto, são esses os elementos do espaço amostral. O evento, que eu vou chamar de E, ele é dado por a face superior ser um múltiplo de 3. Bom, dentro do meu espaço amostral, quais são os elementos que são múltiplos de 3? O próprio 3 e o 6. Portanto, o evento E vai ser esse conjunto aqui, conjunto formado pelo 3 e pelo 6. Logo, a probabilidade de, ao jogar um dado, a face superior ser múltiplo de 3 vai ser a quantidade de elementos que eu tenho no evento dividido pela quantidade de elementos que tem no espaço amostral. Meu evento
é esse conjunto aqui, 3, 6, portanto, tenho 2 elementos. O meu espaço amostral é o conjunto dos números de 1 a 6, portanto, o meu espaço amostral, a quantidade de elementos do espaço amostral é 6. Logo, a probabilidade desse evento ocorrer é 2 dividido por 6, ou simplesmente 1/3, ok? Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui para ficar mais claro aí do que a gente está fazendo. Olha, esse exercício, deixa eu só ver que o número, é o exercício 3 da lista 3 que eu subi lá no AVA para vocês. O exemplo diz o seguinte: uma faculdade coletou a seguinte informação sobre seus estudantes de graduação. Então, ele coletou quais eram os cursos dessa faculdade, quantos eram homens, quanto eram mulheres de cada um desses cursos e o total aí envolvido nessa tabela. Beleza, eu fui lá e selecionei um estudante ao acaso. E o que eu quero saber é qual é a probabilidade que esse estudante que foi selecionado ao acaso ser mulher e estar cursando contabilidade. Só antes da gente resolver um exemplo, só uma observação que eu vou fazer para vocês é que essa frasezinha aqui, selecionado ao acaso, é uma frase que vai aparecer o tempo todo pra gente. E o que isso significa simplesmente é que estamos em um experimento aleatório, ok? Porque isso é importante, porque tudo que a gente vai estudar precisa ser dentro de um experimento aleatório. Precisa ser algo ao acaso, ok? Beleza, então vamos lá. A gente sabe que a probabilidade de qualquer evento, a gente acabou de ver isso, é dado por a quantidade de elementos que tenho nesse evento dividido pela quantidade de elementos que tem no meu espaço amostral. Opa, não quero régua aqui não. Ok. Bom, ele quer o evento em que o estudante é mulher e está cursando contabilidade. Logo, ser mulher e estar cursando contabilidade são esses aqui. Ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho no meu evento é 80. Coletei esse dado lá da tabela. Quantos estudantes no total foram estudados? O meu total é esse cara aqui. Foram 1.000 estudantes no total. Portanto, o meu espaço amostral é 1.000. Conclusão, a probabilidade do estudante selecionado ser mulher e estar cursando contabilidade vai ser 80 dividido por 1.000, estou fazendo aqui na calculadora. Logo, a gente vai ter que isso vai ser 0,00, opa, foi um zero a mais, 0,8. E essa é a probabilidade deste evento. Beleza, pessoal? Continuando. Bom, uma outra forma da gente calcular a probabilidade de um evento é quando a gente consegue listar todos os elementos daquele evento e a gente já sabe a priori qual é a probabilidade de cada um daqueles elementos do evento de acontecer. Um exemplo aqui bem simples. Olha, o experimento aleatório pode resultar em um dos resultados, A, B, C, D. Logo, esse cara aqui é o meu espaço amostral. Deixa eu destacar ele aqui. Opa, não tá indo. É o meu espaço amostral. A probabilidade de cada um desses elementos, ou seja, a probabilidade de acontecer o A é 0,1. A probabilidade de acontecer o B é 0,3. A probabilidade de acontecer o C é 0,5. A probabilidade de acontecer D é 0,1. E aí ele deu alguns eventos. Por exemplo, o evento A é o evento onde pode acontecer A ou B. O evento B, B, C ou D.
E o evento C é o evento onde pode ocorrer apenas o D. E aí ele pede para a gente calcular aí a probabilidade do evento A, B, C e todas essas outras coisas aqui. Vou mostrar cada um deles, na verdade não vou fazer todos, vou fazer alguns, para que vocês possam entender aí qual é a lógica envolvida. Ok, o que a gente tem, portanto, é o seguinte. Bom, primeiro ele pede para a gente calcular qual é a probabilidade de ocorrer o evento A. Agora, deixa eu só deixar aberto aqui numa outra tela, para não ter que ficar voltando. O evento A é o evento que tem os elementos Azinho e o Bzinho. Bom, o que foi dito anteriormente é que a probabilidade de ocorrer esse evento A é dado pela probabilidade de ocorrer o Azinho apenas, mais a probabilidade de ocorrer o Bzinho apenas. Tá, só que a probabilidade de ocorrer o Azinho foi dada anteriormente, é 0,1. A probabilidade de ocorrer o Bzinho é 0,3. Portanto, a probabilidade de ocorrer o evento A é dado pela soma de 0,1 com 0,3, ou seja, 0,4, ok? Sem nenhum mistério. Então, se a gente quer calcular, vou voltar lá para a gente ler novamente. Se a gente quer calcular a probabilidade de um evento discreto e basta a gente somar a probabilidade dos resultados em E, se essas probabilidades elas forem conhecidas. Caso ao contrário, não dá pra gente fazer, certo? Então, pessoal, por exemplo, eu listei aqui para vocês. Qual que é a probabilidade do evento B? Como o evento B tem os elementos B, C e D, basta calcular a probabilidade de Bzinho mais a probabilidade do Czinho mais a probabilidade do Dzinho. Isso vai ser 0,3 mais 0,5 mais 0,1. E, portanto, o resultado é 0,9. Qual que é a probabilidade do evento C? É só a probabilidade do Dzinho, portanto, 0,1, como foi dado. Bom, para a gente resolver o restante, só vou relembrar algo que a gente já havia comentado em aula, que é o seguinte: eu quero aqui a probabilidade dos complementares. Então, só vamos lembrar quem é o complementar. Vou fazer aqui. Só lembrando que o complementar do evento A é dado por o espaço amostral menos o conjunto A. Bom, o conjunto A era o conjunto formado por Azinho e Bzinho. O S era o conjunto formado por Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Logo, aqui vai sobrar apenas o C e o D. Portanto, a probabilidade do A' vai ser a probabilidade de Czinho mais a probabilidade do Dzinho. Somando esses dois, a gente teria o Czinho é 0,5, o Dzinho é 0,1, isso daria 0,6, certo? Logo, portanto, a gente tem o Azinho aqui é 0,6, o Azão, desculpa, a linha, né? Perdão. Bom, da mesma forma, calcular a probabilidade do complementar de B, como B era Bzinho, Czinho e Dzinho, o complementar dele vai ser apenas o Azinho. Logo, a probabilidade do Azinho que foi dada, que é 0,1. A probabilidade do C', ou seja, do complementar do C, como C era só tinha o elemento Dzinho, então o seu complementar vai ter os elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Logo, vou somar a probabilidade do Azinho com a probabilidade do Bzinho com a probabilidade do Czinho, e isso vai dar 0,9. Foi pedido também a probabilidade da união de A com B. Se eu unir A com B, vai ter os elementos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E aí, usando
as mesmas coisas que a gente fez anteriormente, a gente vai ter probabilidade de Azinho, mais probabilidade de Bzinho, mais probabilidade de Czinho, mais probabilidade de Dzinho. E aí eu vou ter 0,1 mais 0,3 mais 0,5 mais 0,1. E somando isso daí, como vai ser o total, obviamente, essa probabilidade vai dar 100% ou simplesmente 1. Ele pediu também a probabilidade da interseção de A com B, lembrando que interseção é aquilo que está ao mesmo tempo nos dois eventos. Então, se a gente for lá nos eventos, ó, o evento A tinha Azinho e Bzinho. O evento B tinha o Bzinho, Czinho e Dzinho. Pegando a interseção dos dois, aquilo que tem ao mesmo tempo nos dois, fica apenas o elemento Bzinho. Portanto, a probabilidade da interseção de A com B é a probabilidade do Bzinho, e isso foi dado que é 0,3. E por fim, para a gente finalizar esse exercício, a gente pede a probabilidade da interseção de A com o C. Olha, A tem os elementos Azinho e Bzinho, C tem o elemento D. A interseção entre os dois não tem ninguém, portanto, ela é vazia. E pessoal, eu ainda não havia comentado isso com vocês, mas a probabilidade do vazio é sempre 0 e vai ter um slide aí mais pra frente, que é uma das convenções de probabilidade. E obviamente isso faz sentido, né? Qual que é a probabilidade de não acontecer nada? Isso é sempre 0, ok? Beleza, a gente vai fazer agora um próximo exercício aí usando esse mesmo tema. Bom, o exemplo diz o seguinte: uma expansão visual de um ponto em pastilhas de um processo de fabricação de semicondutores resultou nessa tabela aí. Então, a gente tem o seguinte, olha, em 0,40 ou ainda 40% das pastilhas, o número de partículas de contaminação era 0, não tinha pastilha de contaminação. Em 0,2 ou ainda em 20% das pastilhas, tinha uma partícula de contaminação. Em 0,15 ou 15%, tinha 2 pastilhas de contaminação. Em 10%, 3 pastilhas. Em 5%, 4 partículas, perdão. E em 10% tinha 5 ou mais partículas de contaminação. Ok, o que ele pergunta é, se desse processo uma pastilha for selecionada ao acaso, olha aí de novo, ao acaso, ou seja, é um experimento aleatório, e o ponto for inspecionado, qual será a probabilidade de que ele não contenha partículas de contaminação? Então, não conter partículas de contaminação, a gente está nesse primeiro caso aqui. Não conter, qual é a proporção de pastilha? 0,4 ou 40%. Portanto, qual a probabilidade de que, ao selecionar uma pastilha ao acaso, ela não conter partículas de contaminação? É exatamente 40% ou 0,4. Ok? Foi dado já essas proporções na tabela, então percebam que proporção tem muito a ver com probabilidade, elas andam meio que juntas aí, tá bom? Como eu disse, é um exemplo bem simples, talvez chegue até a ser bobo, mas é só para ficar claro aí essa relação entre probabilidade e proporção, ok? Uma segunda pergunta é a seguinte: qual a probabilidade da pastilha conter 3 ou mais partículas no ponto inspecionado? Bom, 3 ou mais, a gente vai estar aqui, ó. Olha, 3 estamos aqui, ou mais, então pode ser 4, ou pode ser 5 ou mais. Portanto, pessoal, essa probabilidade aqui vai ser a seguinte. Olha, essa probabilidade que está pedindo vai ser a probabilidade de ter 3
mais a probabilidade de ter 4 mais a probabilidade de ter 5 ou mais partículas de contaminação. E aí, quais as informações que a gente tem? Opa, tem que escrever aqui no meio mesmo, escrever muito grande. Bom, a gente tem que a probabilidade de ter mais, olhando lá na tabela, de ter 3, olhando na tabela, é 0,10. Mas a probabilidade de ter 4 é 0,05. E a probabilidade de ter 5 ou mais é 0,10. Somando aí, a gente vai ter 0,25. Então, a probabilidade de ter 3 ou mais partículas de contaminação ao selecionar uma pastilha ao acaso é de 25% ou simplesmente 0,5. Bom, pessoal, eu optei por primeiro mostrar como calcula e depois passar os termos mais formais, digamos assim, justamente porque eu acho que fica mais claro e talvez dê uma ajudada aí no entendimento do conteúdo, ok? Bom, vamos então a falar um pouco mais sobre probabilidade e não somente sobre como calcular a probabilidade. Bom, então a definição que a gente tem aqui, probabilidade é um número que é atribuído a cada membro de uma coleção de eventos a partir de um experimento aleatório e que satisfaça as seguintes propriedades. Então, pessoal, qualquer probabilidade tem que satisfazer essas propriedades que vão vir aqui na sequência, que é a seguinte: se S for o espaço amostral e E for o evento dentro desse espaço amostral, a gente tem o seguinte: a probabilidade do espaço amostral todo tem que ser sempre igual a 1. Então, se eu estou em um espaço amostral, um determinado evento, a probabilidade do todo, ou seja, do espaço amostral, é sempre 1. Outra coisa importante, probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, podendo ser 0 ou 1, ok? Então, calculei alguma probabilidade, ela deu maior do que 1 ou menor do que 0, é porque com certeza fizemos alguma coisa errada, ok? Além disso, se eu tiver dois eventos que eles são mutuamente excludentes, só lembrando essa definição que a gente viu na última aula. Dois eventos são mutuamente excludentes se a interseção delas, entre eles for vazio. Então, se eu tiver dois eventos mutuamente excludentes, então, ficou faltando um pezinho aqui, a probabilidade da união dos dois eventos é dado pela soma das probabilidades dos eventos. Só que assim, isso só vai acontecer se a interseção entre eles for vazio, tá? E a gente vai mostrar mais pra frente a importância aí do fato de ser a interseção ser vazia, ok? Beleza. Tem ainda as seguintes propriedades, o que eu já havia comentado. A probabilidade do vazio é sempre 0, sempre. E a probabilidade do complementar de um evento vai ser dado por 1, ou seja, o total, né, 100%, menos a probabilidade do evento. Guardem isso daí com bastante cuidado, porque isso também vai nos ajudar muito a resolver alguns problemas. Às vezes, sem isso daqui, a gente não consegue resolver determinados problemas, ok? E uma última propriedade aí que, enfim, às vezes pode ajudar, mas a gente vai acabar não usando tanto, é que se E1 estiver contido em E2, ou seja, se eu tiver E1, um subconjunto de E2, então a probabilidade do E1
tem que ser menor ou igual à probabilidade do E2. Pessoal, e isso vai acontecer sempre, ok? Bom, agora na sequência, o que a gente vai ver são algumas regras ou alguns teoremas que nos ajudam a fazer contas, enfim, nos ajudam a calcular aí algumas probabilidades. A primeira, desculpa, a primeira dessas regras está relacionada com a união de dois eventos e ela nos diz isso daqui de maneira geral. Olha, se eu quiser calcular a probabilidade da união de dois eventos, isso vai ser dado pela probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção desses dois conjuntos. Então, para a gente, enfim, para ficar mais claro aí do que estamos falando, vamos fazer esse primeiro exemplo. Diz o seguinte, a tabela abaixo lista a história de 940 pastilhas em um processo de fabricação de semicondutores. Suponha que uma pastilha seja selecionada ao acaso. Vou chamar de H o evento em que a pastilha contém altos níveis de contaminação e C o evento em que a pastilha é proveniente do centro da ferramenta de recobrimento. Dada essa tabela com essas informações, calcule qual a probabilidade de H, qual a probabilidade de C e qual é a probabilidade da união de H com C. Ok, então vamos ver o que a gente tem aí. Olha, a gente já viu que calcular a probabilidade é dividir a quantidade de elementos que tem no evento por a quantidade de elementos que tem no espaço amostral. Ele já disse que o espaço amostral é formado por 940 pastilhas. Portanto, o denominador aqui vai ser 940. Bom, quantas são as pastilhas que estão no evento H? Só lembrando aqui que o evento H é o evento que as pastilhas contêm altos níveis de contaminação. Então, contaminação está nessa primeira coluna, o alto está aqui na segunda linha da primeira coluna. Portanto, quantos são no total? 358. Portanto, 358. 358 dividido por 940 vai nos dar 0,381 aproximadamente. Certo? Calculamos aí o primeiro item que foi pedido. O segundo item que foi pedido é calcular a probabilidade do evento C. O evento C, ele nos diz o seguinte, ele quer a probabilidade da pastilha ser proveniente do centro da ferramenta de recobrimento. Olha, o centro está aqui na segunda coluna da tabela. Ok, quantas pastilhas é proveniente do centro? 626. Portanto, a gente vai ter 626 dividido pelo espaço amostral, que a gente já sabe que é 940. Portanto, dividido por 940, a gente vai ter o quê? Deixa eu dividir aqui, 940, vai dar 0,666 aproximadamente, ok? Bom, por fim, foi pedido também o seguinte, ele quer que a gente calcule a probabilidade da união desses dois eventos H e C. Beleza, então eu quero a probabilidade de H união com C. Pessoal, o que a gente acabou de ver? Que calcular a probabilidade da união é calcular a probabilidade de um dos eventos mais a probabilidade do outro evento menos a probabilidade da interseção, da interseção de H com o C. Esse carinha aqui a gente já calculou, vou até colocar aqui, é 0,381.
Esse carinha aqui também já calculamos, que é 0,666. Falta calcular qual é a probabilidade da interseção dos dois eventos. Então, vamos ver o que a gente vai ter. Probabilidade da interseção de H com o C. Olha, vamos ver quantos são os elementos na interseção. A interseção de H com C significa que a pastilha tem alto índice de contaminação e ela provém do centro da ferramenta. Portanto, tem um alto índice de contaminação e provém no centro. Logo, a quantidade de pastilhas é essa daqui que eu marquei em amarelo, ou seja, 112. Portanto, teremos 112 dividido pelo total, que era 940. Realizando aí essa continha, 940, a gente vai ter aproximadamente 0,119. Opa! 9. Beleza, substituindo esse valor que a gente encontrou aqui, ó, a gente vai ter que a probabilidade da união vai ser dada por 0,381 mais 0,666 menos 0,119. E isso vai nos dar que a probabilidade de H vai ficar muito apertado aqui, né? Então, vou fazer nesse cantinho aqui, ó. A probabilidade de H união com C vai ser 0,928. E assim, a gente finaliza o exercício. Bom, pessoal, um outro exercício aí que vai usar a união, e é importante por conta de um comentário que eu vou fazer logo com vocês, é o exercício 1 da lista 3, tá? Bom, o exercício diz o seguinte: em uma amostra de 150 estudantes, 70 disseram que somente tem um aparelho de CD, 50 disseram que tem uma TV e 25 disseram que tem ambos. Se um estudante selecionado ao acaso, qual a probabilidade de que ele tenha somente um aparelho de CD, de somente uma TV, de tanto uma TV como um aparelho de CD? Então, olha o que a gente vai ter. Teremos o seguinte, olha, qual é a probabilidade do estudante ter apenas um aparelho de CD? Então, probabilidade, vou escrever assim, CD, significa apenas CD. Ele disse que do total de 150, portanto, o meu espaço amostral tem 150 elementos, desses 150, 70 disseram que tem apenas ou somente CD. Portanto, a gente vai ter 70, que é o tamanho do evento, dividido por 150, que é o tamanho do espaço amostral. Ou seja, teremos 70 dividido por 150, isso vai dar aí aproximadamente 0,467, aproximadamente. Ok. Bom, quantos que tem somente TV? Então, vou chamar assim, somente TV. Bom, ele disse que 50 tem apenas TV, de um total de 150. Logo, teremos 50 dividido por 150, isso vai nos dar 0,333. Bom, 25 estudantes disseram que tem ambos os aparelhos. Então, qual é a probabilidade de ele ter tanto TV quanto um aparelho de CD? A gente vai ter o seguinte, de ter ambos, vai ser 25
dividido pelo total de estudantes, que era 150. 25 dividido por 150 vai nos dar 0,167, aí aproximadamente. Beleza, pessoal, não foi perguntado isso, mas gostaria de acrescentar aqui uma coisa. E se ele quisesse saber quantos desses estudantes têm ou TV ou tem CD? Ou ele tem um aparelho de TV ou ele tem um aparelho de CD. Não excludentes necessariamente, tá? É preciso deixar claro isso. Pessoal, toda vez que a gente falar em ou, então qual que é a probabilidade de acontecer determinado evento ou determinado outro evento, isso vai significar a união dos dois. Portanto, se eu quero probabilidade de CD ou TV, estou falando aqui da união dos dois eventos. E aí, a gente pode usar a regra da adição, que diz que isso vai ser a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Opa, desculpa, pessoal, ainda me adaptando aqui a usar o iPad. Então, a probabilidade de CD mais a probabilidade de TV menos a probabilidade da interseção de CD com TV. Agora, qual que é a interseção? É exatamente a probabilidade de ter ambos, ok? Então, probabilidade de ter ambos é exatamente a probabilidade da interseção. Logo, a probabilidade do estudante ter ou CD ou TV vai ser dado por 0,467 mais 0,333 menos 0,167. Logo, essa probabilidade foi dada por... vou pegar aqui o azul. Vai ser dada por 0,633, ok? Novamente, isso não foi pedido, estou apenas acrescentando para que vocês tenham isso em mente. Falou em um evento ou o outro, é porque eu estou me referindo à união dos eventos. E falou em acontecer determinado evento e o outro, ou seja, ambos os eventos, é porque estamos nos referindo à interseção entre os dois conjuntos, ok? Beleza. Pessoal, só vou apagar esse rabisco aqui que eu fiz para a gente poder continuar aqui o conteúdo. Deixa eu só apagar. Opa. Ok. Bom, pessoal, só também para falar para vocês, esses slides sem essas alterações aqui que eu estou fazendo, eles estão disponíveis lá no AVA, na aba Materiais, como arquivo Aula 8, ok? Então, acho que seria interessante vocês terem esse arquivo aí aberto para vocês acompanharem a videoaula, ok? Ou anotem no caderno, não sei, como vocês preferirem aí para estudar. Pessoal, uns últimos resultados aí, também envolvendo ainda a regra da adição, são os seguintes. Primeiro, a gente já havia falado sobre isso, então, só para relembrar. Se dois eventos forem mutuamente excludentes, só lembrando o que significa mutuamente excludentes, significa que, deixa eu pegar a caneta aqui, significa que a interseção entre eles é vazia. Bom, se a interseção entre eles for vazia, a probabilidade da união vai ser dada simplesmente pela soma das suas probabilidades. Então, eu vou ter PA mais PB, simplesmente, ok? Vou fazer um exercício aqui, um exemplo. Opa, fiz bobagem. Um exemplo aqui sobre isso, depois a gente comenta sobre esses 3 ou mais eventos. Olha,
O exemplo diz o seguinte: qual a probabilidade de, ao jogar um dado não viciado, ocorrer face 1 ou 6? Pessoal, olha, face 1 ou 6. Então, significa o seguinte: a gente pode considerar um evento E1 como sendo o evento que ocorre face 6. Face 1, sei lá, vamos começar face 1. Vou considerar E2 como o evento onde ocorre face 6. Bom, se meu espaço amostral for as faces dos dados, a gente já sabe que esse espaço amostral é 1, 2 até o 6. Conclusão, pessoal. Conclusão, pessoal, a gente vai ter o seguinte, que o evento E1 é composto apenas pelo elemento 1. O evento E2 é composto apenas pelo elemento 6. A gente já sabe que a probabilidade de ocorrer E1 é 1 em 6. Portanto, a quantidade de elementos que tem no evento E1 é 1. Do espaço amostral todo é 6, portanto, 1/6. A probabilidade de ocorrer o evento E2 também é 1/6, 1 em 6. O evento E1 é mutuamente excludente com o evento E2. Por que que é? Porque não existe a interseção entre E1 e E2. A interseção entre E1 e E2 é vazio. Concordam? Se a interseção entre os dois é vazia, o que diz esse último resultado é que a probabilidade de E1 união com E2 é simplesmente somar a probabilidade de E1 com a probabilidade do E2. Ou seja, a gente vai ter 1/6 mais 1/6 e essa probabilidade, portanto, vai ser 2/6 ou simplesmente 1/3. Certo, pessoal? Bom, o outro resultado que a gente tem, vou subir aqui, é esse daqui, que diz que aquele resultado da regra de adição, ele vale para 2 eventos. Mas existem também regras de adição para mais eventos. Por exemplo, quando a gente tem 3 eventos, A, B e C, a probabilidade dessa união é dada pela probabilidade de A, mais a probabilidade de B, mais a probabilidade de C, menos a probabilidade da interseção de A com B, menos a probabilidade da interseção de A com C, menos a probabilidade da interseção de B com C, mais a probabilidade da interseção de A com B com C, tá? Vai ter uma expressão própria para 4 eventos, para 5 eventos e assim por diante. Porém, não se preocupem, porque nesse momento, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com, no máximo, 2 eventos, ok? Então, com isso, a gente encerra essa aula 8 sobre probabilidade.